Voltamos aqui no Bate-Papo Político e vamos continuar falando sobre as eleições de 2022. Após essa conversa com o ex-senador Luiz Pontes e essa análise em relação aos rumos do PSDB, tem outros caminhos também na disputa da sucessão da governadora Isolda Sela. O presidente da Executiva Nacional do União Brasil, Luciano Bivar, anunciou que o partido sai do bloco da chamada Terceira Via na corrida ao Palácio do Planalto para lançar candidato próprio. O próprio Bivar deverá encarar essa candidatura. O partido tem o maior fundo eleitoral para as eleições de 2022 e, na opinião de Luciano Bivar, não há como a sigla deixar de apresentar um candidato ao Palácio do Planalto e fortalecer, ao mesmo tempo, uma chapa para se manter como uma das maiores bancadas na Câmara Federal. Essa decisão, jornalista Beto Almeida, tem impacto na corrida eleitoral no Ceará, porque o União Brasil lidera o bloco de oposição ao governo do estado, tendo como pré-candidato o deputado federal Capitão Wagner. Com essa nova definição do União Brasil, que ainda será oficializada em convenção nacional, aqui no Ceará o Capitão Wagner passará a ter dois palanques, como aliado do presidente Jair Bolsonaro e agora dentro do bloco partidário, dentro do bloco da propaganda eleitoral a ser ocupada pelo União Brasil. Dois palanques, com o presidente Jair Bolsonaro e com o futuro candidato do União Brasil, que deverá ser o deputado federal Luciano Bivar à presidência da República. O que muda no cenário eleitoral do Ceará com essa redefinição de rumos do União Brasil na corrida presidencial? Luciano, muda no Ceará, mas a gente tem que olhar o seguinte, essa decisão do Bivar em relação a ter uma chapa pura, de puro sangue, com candidato à presidência da República e vice, todos do União Brasil, ela impacta mais ainda lá pelo nível nacional, até chegar aqui no estado do Ceará. A começar pelo seguinte, ele literalmente implodiu a chamada Terceira Via. A Terceira Via, que era a união do próprio União Brasil, com Cidadania, com o PSDB, com o MDB, onde agora, no próximo dia 18, portanto, semana que vem, estava previsto o anúncio do nome que seria o consenso dessa união de partidos, tá certo? Chamada Terceira Via, para ir exatamente à disputa e tentar quebrar a polarização que atualmente está hoje colocada entre o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Só que Bivar colocou na cabeça o seguinte, o União Brasil tem um fundo partidário muito grande, muito forte, e ele entendeu, Luciano, que simplesmente porque que ele iria ser o detentor dessa bolada tão grande no bojo do chamado fundo eleitoral e por que ele próprio não poderia concorrer. Então ele saiu do jogo, como se diz, da Terceira Via e já anunciou isso, já antecipou, aliás, teria antecipado na semana passada, confirmou ontem. Portanto, agora a Terceira Via vai ter que literalmente se reinventar. Aí sim, os impactos dessa decisão do Luciano Bivar na chamada Terceira Via, na disputa para a presidência da República, a gente vai trazer isso aqui para os estados, para os palanques regionais. No caso do estado do Ceará, aqui, por exemplo, o Capitão Wagner se filiou à União Brasil, mas ele já havia tomado uma decisão de apoio ao presidente Bolsonaro na sua reeleição. Como é que fica agora o palanque do Capitão Wagner? Ele vai ter um palanque duplo, você bem disse. De forma oficial, ele vai ter o apoio, vai precisar apoiar, porque não tem federação, não tem nada, ele vai oficialmente apoiar Luciano Bivar. É o palanque que o Luciano Bivar terá aqui no estado do Ceará. É o palanque oficial. Oficial nos bastidores, na campanha das ruas. Aí o Capitão Wagner vai ficar vinculado ao presidente Jair Bolsonaro pela estratégia eleitoral de angariar esses votos dos simpatizantes do governo federal. No fim das contas, esse palanque duplo pro Capitão Wagner tem ônus e tem bônus. Mas eu vejo muito mais bônus, Luciano. Tem o ônus porque ele vai exigir, vai ser cobrado muito provavelmente a estar mais presente nas ações de campanha do presidente Bolsonaro, inclusive tentando se vincular de algum modo a esta campanha do presidente Bolsonaro, o que não vai acontecer, por exemplo, em fotos, em cartazes, em vídeos, porque ele passa a ter um candidato oficial à presidência da República, que é o Luciano Bivar. Mas, de algum modo, o bônus que eu vejo é o seguinte, se Bolsonaro não estiver bem, não estiver bem nas pesquisas,
E isso, de certo modo, livra a obrigação do capitão Wagner estar vinculando a sua imagem a Bolsonaro. Já no lado oposto, é que se ele estiver bem, ele também vai estar bem, porque vai estar podendo andar à vontade, circular à vontade entre bolsonaristas e percorrer o Ceará com 2 palanques. Então, assim, tem ônus, tem bônus, mas no frigir dos ovos, esse é um dado e uma situação que vai ser boa para a chapa do capitão Wagner. E nesse quadro da disputa ao governo do estado, nós temos ainda a indefinição sobre quem representará a aliança PDT-PT na disputa ao governo do estado. Temos 2 nomes dentro do PDT, que é da Isolda Sela, atual governadora, como pré-candidata à sucessão estadual, e também do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. A semana foi marcada, jornalista Beto Almeida, por movimentação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que jogou umas pesquisas nas ruas, indicando que seria o melhor nome do PDT. Marcada também esta semana com as declarações fortes do ex-ministro presidenciável Ciro Gomes contra o PT. E, diferente do que muitos esperavam, o PT reagiu de forma bem branda, não tocou gasolina nas declarações do presidenciável Ciro Gomes e optou por manter uma relação ali de harmonia com o PDT na tentativa de construir ou manter essa aliança que hoje governa o estado do Ceará. A aliança que começou em 2000, nas eleições de 2006, elegendo Cid Gomes, com o início de mandato, do primeiro mandato no dia 1º de janeiro de 2007, e essa aliança se prosperou pela reeleição, com a reeleição de Cid Gomes em 2010, depois com a eleição de Camilo Santana e a reeleição do próprio Camilo Santana em 2018. Chega a 16 anos, a 20 anos, caminha para 20 anos, se essa coligação, se esse entendimento for mantido nas eleições de 2022. É uma semana que termina aí, Beto Almeida, com alguns querendo tocar fogo, outros querendo mesmo jogar um balde de água gelada. Opa, não é hora de brigar. Afinal, ainda temos o mês de maio, o mês de junho e quase todo o mês de julho. O PDT, o PT, principalmente o PDT, vai empurrar essa definição da candidatura para o finalzinho de julho ou início de agosto, quando teremos o período das convenções partidárias para oficialização de candidaturas à presidência da República, aos governos estaduais, ao Senado e à Assembleia Legislativa. E nesse cenário, volta-se a falar, Beto Almeida, que dentro do PDT, o senador Cid Gomes continua ali como nome que pode representar o consenso em uma ampla aliança partidária na disputa contra o capitão Wagner. As convenções, elas vão iniciar no dia 20 de julho e vão até 5 de agosto. Então a tendência é isso que você falou, que a decisão saia mesmo ali já nos minutos finais, portanto, dia 5 de agosto, por aí. E aí tem um detalhe, Luciano, eu acho que a semana terminou agora de forma distensionada e nós vamos entrar agora nesse período sem essa movimentação que marcou os últimos dias, sem o tensionamento nessa fase de pré-campanha. De um lado, aliados do ex-prefeito Roberto Cláudio, do outro, defensores como PT e MDB e seus caciques políticos defendendo o nome da governadora Isolda Sela. Eu acho o seguinte, que as palavras duras, as críticas do presidenciável Ciro Gomes surtiram um efeito. É como, eu vou usar um comparativo aqui, uma figura de linguagem. É como aquele freio de arrumação, Luciano, que os coletivos dão. Ciro deu um freio de arrumação no bate-boca interno e não tão interno já, porque já estava extrapolando, estava vazando, sobre essa tensão em relação à imposição de nomes. Ficou muito claro o seguinte, o protagonismo está de volta para quem hoje está no comando do PDT, nos líderes principais do PDT. O PT, a meu ver, nesse momento, nessa atual circunstância, demonstrou que não tem interesse no rompimento da aliança, mas principalmente que perde esse protagonismo de ficar metendo literalmente o bedelho e opiniões em relação ao nome que irá compor a cabeça de chapa. Para mim isso é muito claro e eu concordo com você. Isso não quer dizer claramente que o candidato seja Roberto Cláudio ou ser Isolda. Eu acho que nós poderemos ter uma surpresa muito grande, como tem sido inclusive comum. Ninguém pode esquecer aqui que na primeira eleição de Camilo Santana nem sequer era cotado entre os nomes colocados, Luzinô.
estava cortando o cabelo num shopping aqui da capital, quando recebeu um telefonema sendo comunicado que ele seria o candidato ao governo do estado. Jornalista Beto Almeida, outros assuntos que também estão na agenda política pré-eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, fez as contas e comemorou, ou comemora ainda, os bons números sobre a mobilização dos brasileiros para se alistarem e ficarem aptos a votar nas eleições de 2022. Foram mais de 8 milhões e 500 mil pedidos de atualização de títulos e também de entrada de novos eleitores para o cadastro de quem pode votar em 2022. No próprio site do TRE, ele diz o seguinte... Do TSE. O TSE, ele reconhece que bateu um recorde histórico de atendimentos antes do fechamento do cadastro eleitoral, que foi exatamente na última quarta-feira. Isso significa dizer o seguinte, que somente nos últimos 30 dias, portanto até antes de quarta-feira, o TSE e os tribunais regionais eleitorais, incluindo aqui o do Ceará, receberam mais de 7 milhões e 200 mil pedidos de eleitores, entre transferência de domicílio eleitoral, alistamento eleitoral, de jovens que chegaram aí tentando fazer o título pela primeira vez. Esse balanço ainda está sendo contabilizado. Até agora esse histórico, por enquanto, ele é um histórico parcial, mas mais adiante o TSE vai divulgar exatamente como ficou a base do eleitorado brasileiro, município por município. Mostrou claramente também que a campanha surtiu efeito, que a campanha deu resultado e teve um fato diferenciado. Não teve mais aquela história de se fazer longas filas, de fazer, por exemplo, espaços exclusivos, como a gente teve no centro de eventos, mas sem filas, porque inclusive o cadastro era prévio, era feito pela internet. Os jovens, que hoje são muito antenados, nem precisaram sair de casa, nem precisaram sair dos seus hábitos, do seu habitat, por exemplo, fizeram de lá mesmo. Então isso mostra claramente que uma campanha, a internet e bons esforços de comunicação resultam no empenho dos eleitores, no resultado e na adesão de eleitores. Ponto para a Justiça Eleitoral. A gente está encerrando uma semana, jornalista Beto Almeida, marcada também por discussões sobre a repercussão no bolso dos consumidores do aumento da conta de energia elétrica no bolso do cearense. E tem uma movimentação na Câmara Federal para tentar suspender esse aumento, com uma repercussão inclusive no campo econômico. E nas últimas 24 horas a pauta é a seguinte: com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, os deputados querem suspender os aumentos das tarifas de energia de distribuidoras estaduais aprovadas neste ano pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O setor imediatamente reagiu. O presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Marcos Aurélio Madureira, afirmou que a medida é quebra de contratos e pode causar danos importantes para o setor elétrico. Ele não descartou uma eventual judicialização caso o decreto avance no Congresso Nacional. E mais, a votação, com ampla maioria, 411 votos a favor, do requerimento de urgência para a votação do decreto legislativo, assustou as empresas do setor elétrico, porque, se aprovado, o projeto pode ter efeito geral e suspender reajuste em outros estados, passando por cima da decisão do órgão regulador, no caso, a ANEEL. E nesse cenário, Beto Almeida, a Enel do Ceará é campeã em termos de índice de reajuste da tarifa de energia elétrica. Confusão pela frente, naturalmente, os deputados federais querem mandar um recado para os eleitores, uma medida de suspensão do aumento da energia, que pode ser simpático, essa decisão simpática, e se transformar em votos, mas para uma conta que vai ser adiado o pagamento para 2023 e fica bem mais pesada essa conta. A Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica no país, elas estão simplesmente recorrendo ao direito de espernear. É isso, elas sabem que vão ter que enfrentar agora uma batalha dura no campo político e principalmente no campo da pressão popular. Sabem que o reajuste é exorbitante,
é abusivo. A Endel se vale, inclusive, desses acordos que diz que estão firmados de contratos e alega quebra de contrato, porque apesar de toda a pressão, já disse aqui os seus representantes na Assembleia Legislativa, em reunião com o Ministério Público, com todos os órgãos, não vai recuar, se depender dela, do reajuste que lhe foi concedido pela ANEEL. É isso que a gente vai ver agora. O bicho vai pegar, o eleitorado está de olho, o consumidor também, o aumento é abusivo e a prestação de serviço é extremamente deficitária. E o tempo acabou. Registrar aqui, Beto Almeida, e convidar os nossos ouvintes a nos acompanharem amanhã no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com o Marcos Surlan e o advogado, professor da área previdenciária, Paulo Bacelar. E terá a resposta, e aqui aproveito para mandar um abraço e um registro da audiência da Maria Bonfim em Icó, Antônia Ferreira em Juazeiro do Norte, José Maria em Quixadá, Maria em Granja, Francisco em Pacajus, Edilânia em Crato, Bernadette em Bela Cruz, Aurora em Juazeiro do Norte, o Ricardo está em Ocara. Beto Almeida, teve um ouvinte nesta semana que disse o seguinte: Beto, eu estou solidário com você. Será que você sabe onde é que fica Ocara, Beto? Você lembra do ouvinte? Sei, logo ali, depois de Chorozinho, pra você ver perto de Quixadá, pra você ver como eu também não sou tão ruim assim. Mas ele tá querendo dizer o seguinte... Ele quem, Beto? Você lembra do o ouvinte? Nosso ouvinte aí, que eu não lembro o nome agora. Mas ele e outros ouvintes que também se solidarizam comigo nesse seu joguinho de pressão aí, geográfico, é que, independente de eu conhecer ou não todos os municípios, como você disse que tem na cabeça, que eu acho também que isso é balela, tá certo? É fake. É fake, mas o fato é, eu sou cearense, então não tenho também aqui, tá com um mapa na cabeça não, mas todos os municípios estão aqui no coração da gente. Sônia Lima, é um puxa-saco. Sônia Lima em Quixeré, Cleciana em Tianguá, Sandra Regia em Sobral, Janaína Carnaubal, Borges em Quixeramobim, Francisco em Icó, Josias em Cascavel, Graça no interior de São Paulo, ó, Rita de Cássia em Baturité, Antônio em Santa Quitéria, Maria Inês em Missão Velha. Tchau, mas o Ronaldo, a Camila, que é a Peraí, nossa eu não editora aqui, entendi acabou aqui. de dizer, é o Ronaldo, o nosso ouvinte, que se solidarizou aqui comigo, dizendo que ele também não sabe onde ficam todos os municípios do Ceará. Então eu vou encerrar aqui o ciclo de registros aqui com a vitória em Itapiúna. E essa semana foi uma semana de vitória para todo mundo. Saúde para você, Beto Almeida, uma boa sexta-feira, um grande abraço. Uma boa sexta-feira, até segunda.